pessoal, nesse vídeo então nós vamos falar sobre a operação de filtros rápidos. O que a operação de filtros rápidos ela vai se referir? Vai se referir como se faz a alimentação e o controle do momento de lavagem dos filtros. Então anteriormente a gente viu a importância da lavagem dos filtros. Lembrando que a gente não vai ter apenas um filtro, a gente vai ter, enfim, 2, 3, 4, enfim, uma série de filtros operando em paralelo, né? E aí esses filtros vão receber então a água lá do decantador, e aí a gente precisa então fazer controlar, né, o funcionamento desses filtros. Lembrando também que a gente viu anteriormente que existe uma perda de carga pela passagem do leito filtrante. Então a gente também tem que considerar que é necessário uma carga hidráulica para conseguir fazer com que a água passe por esse leito filtrante, né? E aí a gente tem a operação de funcionamento aqui desses filtros. Quanto às formas de operação, a gente vai ter três formas aí. Então tem a taxa de filtração constante, e aí sendo duas formas aí, uma constante com o controlador e outra constante com a variação de nível, e a outra taxa declinante variável. Então taxa de filtração declinante variável. A primeira então é a taxa constante com o controlador, né? A gente vai ter a taxa de filtração de cada um dos filtros, né, do conjunto de filtros aí da ETA, vai ser uma taxa constante de filtração, né, e vai ser controlado também o nível aí de água para se manter constante, ou seja, a gente vai ter uma carga hidráulica também total constante, vai ser a mesma para todos os filtros. Isso aqui independente do filtro estar mais limpo, né, ou mais sujo. E aí lembrando que ele estando mais sujo, ele tem mais perda de carga. E ainda assim a gente vai ter a carga hidráulica a mesma para todos os filtros. Como isso aqui é feito aqui para manter, né? Você tem aqui um controlador de nível para manter aqui o nível de água constante, né? E aí esse controlador de nível ele é ligado então a uma válvula que vai regulando aqui. Então à medida que você tem aqui movimentações da boia, ora você fecha, ora você abre essa válvula aqui. Então se você começa a aumentar aqui muito o nível, você abre mais essa válvula, você começa a baixar muito o nível, você começa a fechar um pouco mais a válvula para controlar de forma que esse nível aqui fique sempre constante, né? As vazões aqui de entrada também são a mesma aqui entre os filtros, né? A distribuição de vazão vai ser equitativa lá, então por meio de vertedor ou orifício, né? Sendo aí constante, e a gente vai ter uso então de dispositivos controladores, que pode ser sifão parcializador ou aquele controlador de nível por boia mais uma válvula borboleta ligada a esse controlador de nível. Ele permite, né, quando você fazer a lavagem dos filtros, você ter a compensação aí das vazões, né, mais o porém mesmo que a gente tem geralmente uma compensação meio abrupta, uma variação abrupta de vazões entre os filtros, né, e também o risco de ajustes manuais do operador, né, para se manter na hora que você faz a lavagem de um dos filtros, porque vai aumentar a vazão, né. Então aqui é o controlador de nível ligado, aqui é uma válvula borboleta, né, então, por corrente elétrica, né. E aqui, né, o sifão parcializador, que aí você tem aqui o flutuador, e aí ele vai, conforme o flutuador vai mudando aqui de nível, né, você tem a variação de posição dessa abertura aqui do sifão parcializador. Então se você começa a subir muito aqui, esse sifão desce, vai fechar aqui a válvula, e se você começa a descer muito aqui, você começa a abrir mais aqui e dá mais vazão, né? Então dessa forma aqui a gente tem os dispositivos de controle. A outra lá com taxa constante de filtração também, mas aqui com variação de nível, é um sistema que você tem a entrada de água por meio de vertedores em descarga livre para todos os filtros, né? E aí você tem um controle de vazão igual então para todos os filtros. O porém aqui que você tem essa descarga livre, e isso aqui pode fazer o que? Com que você tenha quebra de flocos aí, né? Que saiam ali
no decantador. Então isso aí pode prejudicar aqui a retenção lá, se ter fluxos menores, dificultar então a retenção, né? Como falei, a vazão ainda continua sendo a mesma, mas aí o nível de água, a carga hidráulica não vai ser a mesma, né? Já que você vai ter a variação do nível da água em função da perda de carga que vai aumentando conforme se acumulam os materiais retidos no leito filtrante. A vantagem aqui disso é que o operador ele consegue visualizar pelo nível de água que a perda de carga está aumentando, né? Então a perda de carga vai aumentando, esse nível aqui vai aumentar, né? E aí vai visualmente identificável o momento necessário para fazer a limpeza, né? Também quando você tem o momento de limpeza do filtro, né? Você tem um aumento gradativo em cada uma das unidades, né? Então as vazões aí vão estar econômicas, mas aí você vai aumentando, o que vai acontecer aqui? Os outros filtros vão começar inicialmente a aumentar gradativamente aqui a altura aqui altura hidráulica ali da carga hidráulica. Então isso também você tem um aumento aí gradativo, né? Mas aí, como eu falei, o porém é esse vertedor em descarga livre. E aí, finalmente, a última forma de operação é a taxa declinante variável, né? Então, nesse caso aí, as taxas de filtrações aí são variáveis, né? E são declinantes aí. Então, à medida que você tem aumento da perda de carga, eles vão reduzindo aí, né? Então, por isso que é taxa declinante variável, né? A entrada, então, nesses filtros aí vai ser afogada. Isso aqui é uma coisa importante, porque aí a gente não tem a quebra aí dos flocos, né? E aí os filtros vão atuar como vasos comunicantes, né? Então você tem aqui a entrada aqui é submersa, né? E aí você vai se mantendo aqui os níveis. Aqui uma outra vantagem, aqui também a gente mantém a vantagem de visualizar o nível da água e aí com isso saber, né? Identificar visualmente o momento necessário para a lavagem dos filtros. Todos os filtros estão interligados por esses canais, né? Então isso aqui funciona como vasos comunicantes. E aí o que vai acontecer é o seguinte, né? Se um filtro estiver mais sujo, com mais material retido aqui, e gerando aí dessa forma mais perda de carga, os outros filtros que estiverem mais limpos aí, eles vão filtrar uma vazão maior para compensar esse que tem uma perda de carga maior. Então um filtro compensa o outro, né? Por isso que é também a taxa variável, né? E declinante porque à medida que vai aumentando a perda de carga, ele vai caindo, né? Isso aqui é interessante, como eu falei, de você ter esse canal ligando entre os filtros, trabalhar de vasos comunicantes, porque aí um filtro vai compensando o outro, né? Enfim, esses canais têm que ser grandes para evitar obstruções, né? No processo de lavagem você tem o que, né? Que aí um filtro deixa de estar filtrando e aí os outros vão ter que compensar a vazão, né? Com isso você tem um aumento bem gradual nos outros remanescentes, né? E as variações também vão ser bem graduais das taxas de filtração. Então isso aí também para a operação é interessante porque aí você tem menos risco de transpasse também por essas variações graduais, né, da taxa de filtração e consequentemente a gente vai ter melhores qualidades então da água filtrada, certo, gente? Então é isso, né? Parte de filtros, e aí a gente se vê então no próximo vídeo.